A Bela Adormecida. Era uma vez um rei e uma rainha que tinham uma filhinha. Eles convidaram todas as fadas do reino para o batizado, mas infelizmente esqueceram de convidar uma delas, porque aconteceu que infelizmente eram 13 fadas, e o rei tinha apenas 12 placas de ouro para a festa. Então ele foi obrigado a fingir que havia esquecido a 13ª fada. As 12 fadas vieram ao batizado e cada uma trouxe um presente mágico para a princesa infantil. Uma deu-lhe beleza, outra saúde e felicidade, outra inteligência, outra temperamento doce e uma coração bondoso, e assim por diante até chegar à 12ª fada. Mas antes que ela pudesse falar, a porta se abriu e entrou a 13ª fada, que não havia sido convidada. Ela tinha uma carranca feia no rosto e parecia tão zangada que todos recuaram para deixá-la passar. Direto até o bebê ela foi, e ela olhou zangada para o rostinho lindo. Você terá meu presente, embora eu não tenha sido convidada para o batizado, disse ela com um sorriso malicioso. Quando você tiver 15 anos, você vai espetar o dedo com um fuso e cair morto. Então ela lançou um olhar maligno para todos os lados e voou pela janela. Todos ficaram em silêncio com tristeza e horror, até que a 12ª fada deu um passo à frente e acenou com a varinha. Ainda tenho um dom para conceder, disse ela, e embora eu não possa mudar a profecia da fada má, posso pelo menos torná-la menos má. A princesa não morrerá quando espetar o dedo com o fuso, mas cairá em um sono profundo, que durará 100 anos. Então todas as fadas deixaram o palácio, e o rei e a rainha começaram a pensar que talvez a fada malvada tivesse sido apenas um pesadelo. Mas no caso de algum dano realmente acontecer à pequena princesa Briar Rose, foi ordenado que todas as rocas do reino fossem destruídas. E muito em breve nenhum fuso foi encontrado em toda a extensão e largura da terra. Agora, os presentes de fadas que haviam sido dados à princesa eram vistos cada vez mais claramente por olhos mortais à medida que ela crescia. Ela era tão bonita quanto uma flor, e tão inteligente quanto boa, e tão feliz quanto o dia era longo. O rei e a rainha não pensaram mais na profecia maligna, e assim os anos passaram até que Briar Rose completou 15 anos. Aconteceu que em seu 15º aniversário o rei e a rainha saíram juntos, e a princesa ficou sozinha no palácio e começou a se sentir muito aborrecida, então ela pensou em percorrer todos os quartos do palácio em busca de aventuras. Depois de um tempo, ela chegou a uma pequena escada de torreão que nunca se lembrava de ter visto antes, e quando subiu ao topo, deparou-se com uma portinha. Curiosa, a princesa bateu e uma velha voz rachada gritou entre. E quando Briar Rose abriu a porta viu uma velhinha sentada ali com uma roca. Oh, que coisa engraçada isso é, disse Briar Rose, olhando para a roca, pois ela nunca tinha visto uma coisa dessas antes. Como eu adoraria fazê-lo girar e girar. E ela estendeu a mão para tocá-lo, mas o fuso picou seu dedo e uma pequena gota de sangue jorrou. Antes que ela tivesse tempo de gritar, parte da profecia maligna da fada se tornou realidade, pois ela afundou no banco de pedra e adormeceu profundamente. Naquele exato momento, todos e tudo no palácio pararam o que estavam fazendo e adormeceram também. O rei e a rainha afundaram em 2 cadeiras reais. A cozinheira da cozinha, que ia apenas dar um soco nas orelhas do ajudante de cozinha, adormeceu com a mão ainda no ar. O ajudante de cozinha, com a boca escancarada, pronto para rugir de dor, deixou-a aberta e também adormeceu. Os cavalos no estábulo adormeceram no meio de comer seu milho. Os pombos no telhado do estábulo nem tiveram tempo de enfiar a cabeça debaixo das asas, mas adormeceram enquanto andavam de um lado para o outro com as caudas ainda estendidas. As moscas dormiam no teto. O canário não quis colocar a cobertura verde sobre a gaiola, mas dormiu em plena luz do dia. O fogo parou de crepitar e queimar, as panelas pararam de ferver, nada se mexeu, nada se moveu, nenhum som foi ouvido. E com o passar dos anos as pessoas começaram a esquecer o palácio. Só os velhos às vezes contavam às crianças sobre a bela princesa que vivia em um palácio onde cresciam as roseiras. Mas as crianças acharam que era uma história de faz de conta, pois a cerca viva era tão grossa e tão alta que ninguém conseguia ver o que havia dentro.
Às vezes, um príncipe aparecia cavalgando e escutava a história. E então tentava abrir caminho através da sebe espessa, para ver se havia realmente uma bela princesa do outro lado. Mas os espinhos dilaceravam todos os que tentavam forçar a passagem, e às vezes arrancavam seus olhos, de modo que os príncipes se cansaram de tentar, e a cada ano a cerca ficava mais alta e mais grossa. Ora, aconteceu que no mesmo dia em que a princesa estava adormecida por 100 anos, por acaso veio a esse país um príncipe que era mais corajoso e mais bonito do que qualquer um dos príncipes que vieram antes. Ele nunca soube o que significava ser espancado ou ceder, e quando ouviu a história da princesa Briar-Rose decidiu encontrá-la. Mas quando chegou à grande sebe, encontrou-a coberta de rosas, cor de rosa pálidas, e os galhos se abriram à sua frente para fazer uma passagem, e todos os espinhos olhavam para o outro lado. Ele caminhou pelo caminho fresco e verde, enquanto as rosas balançavam a cabeça e sorriam para ele durante todo o caminho. E quando chegou ao outro lado viu um palácio majestoso, exatamente como os velhos o haviam descrito. Nenhum som quebrou a quietude solene, nenhuma folha sussurrada na brisa. Então, quando ele entrou no grande salão, ele viu o rei e a rainha dormindo profundamente em suas cadeiras reais, e tudo e todos estavam exatamente como quando haviam adormecido 100 anos atrás. Logo o príncipe notou os degraus da torre que levavam à torre e subiu por eles, exatamente como a princesa havia feito. E quando ele abriu a porta e entrou, ele ficou parado maravilhado e encantado. A princesa jazia profundamente adormecida, seu rosto loiro virado para ele, assim como ela havia afundado para descansar 100 anos atrás. Tudo estava inalterado, exceto que agora ao redor da cama havia um dossel de roseiras protegendo-a enquanto ela dormia. As flores exalavam sua beleza ao redor dela, e os espinhos afiados a protegiam de todo o mal. Tão linda estava a princesa deitada como uma rosa pálida, que o príncipe foi atraído para o seu lado e, inclinando-se sobre ela, beijou-lhe o rosto. As pálpebras da princesa tremeram, e no momento seguinte seus olhos se abriram. Ela olhou para cima e viu o príncipe curvado sobre ela, e quando seus olhos se encontraram ela deu um pequeno grito de alegria. Oh, ela gritou, você finalmente veio. Eu tenho sonhado e sonhado com você, e pensei que você nunca viria me acordar. Agora, no momento em que a princesa abriu os olhos, todos e tudo no palácio também começaram a despertar. O rei e a rainha caminharam com passos majestosos pelo granizo. O cozinheiro deu ao ajudante de cozinha uma caixa de ressonância em seu ouvido. O ajudante de cozinha rugia de boca aberta, os cavalos continuavam comendo milho, os pombos desfilavam pelo telhado, as moscas andavam atarefadas para cima e para baixo no teto, e a grande cerca de roseiras afundou e desceu até desaparecer na terra, e nem mesmo um botão foi deixado. Mas o que importa se as rosas se foram? Disse o príncipe, já que tenho minha própria Briar-Rose, que é a mais bela de todas. E assim eles se casaram e viveram felizes para sempre.